Meus netinhos queridos, quem nunca se sentiu assim, hein? Com o coração pesado, os ombros curvados sob o peso das responsabilidades, olhando para a própria família e sentindo um nó na garganta? A vida em família é a maior bênção que Deus nos deu. É o nosso ninho, o nosso porto seguro. Mas como ela também pode ser fonte de tantas lutas, de tantas dores, de tantos desafios. Tem dias que as contas apertam de um jeito que parece que o ar falta. Tem dias que a paciência evapora como água no sol quente e a gente explode com quem mais ama. Tem dias que os problemas dos filhos, seja a birra do pequeno, a rebeldia do adolescente, a preocupação com as más companhias, a dificuldade na escola, parecem não ter fim e nos roubam a paz. Tem dias que o cansaço do trabalho, a rotina esmagadora, criam um muro de silêncio ou de reclamações entre o casal. E aí, meus netinhos? Bate aquele desânimo profundo, aquela sensação amarga de que a gente falhou, de que a nossa família não é aquela família de comercial de margarina, perfeita, sorridente, sem problemas. A gente se compara com os outros. Olha as fotos felizes nas redes sociais, que nem sempre mostram a verdade, né? E acha que só a nossa casa é que enfrenta tempestades. Mas será que existe mesmo essa tal de família perfeita? Será que em algum lugar do mundo existe um lar onde nunca há uma discussão, uma preocupação, uma lágrima escondida? E eu vou mais longe. Será que até a família mais santa que já existiu, a família escolhida por Deus para acolher seu próprio filho, não passou por apertos, medos, incertezas, dores e dificuldades bem reais? Meus filhinhos e filhinhas amados, tesouros preciosos do coração de Deus Pai, famílias que lutam, que amam, que sofrem, que sonham, que a paz infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor imenso e protetor de Maria Santíssima e a presença forte e silenciosa de São José abençoem, fortaleçam e iluminem cada lar, cada coração, cada membro da família que me escuta agora. Sou eu, a vó Terezinha, a TT, chegando com a alma transbordando de ternura e esperança no nosso cantinho de fé, o Sabedoria que Cura, para a gente prosear sobre o maior, o mais sublime, o mais inspirador exemplo de família que já pisou nesta terra, a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Meus netinhos, quando a gente pensa na Sagrada Família, muitas vezes a imagem que vem à mente é aquela do presépio, né? Ou de um quadro antigo, com Jesus menino no colo de Maria, José ao lado com seu lírio na mão, todos com uma auréola, brilhante na cabeça, numa cena de paz celestial, quase que flutuando acima das preocupações do mundo. É uma imagem linda, cheia de significado, sim, mas a gente não pode esquecer que, por trás dessa imagem sagrada, existiu uma família de carne e osso, uma família humana que viveu as alegrias e principalmente as durezas da vida comum e que enfrentou provações que fariam muitas das nossas famílias de hoje tremerem na base. A vida deles não foi só calmaria e contemplação de jeito nenhum. Eles conheceram a pobreza real, a incerteza do amanhã, a dor da perseguição, o medo da violência, a angústia da separação, o cansaço do trabalho pesado. Pensem bem, Maria, uma mocinha simples de Nazaré, recebe a visita de um anjo que lhe anuncia que ela será a mãe do Filho de Deus, concebido pelo poder do Espírito Santo, antes mesmo de se casar com José. Imaginem o turbilhão no coração dela, a alegria imensa pela graça recebida, mas também a preocupação, a dúvida, o temor do que José pensaria, do que a sociedade da época, tão rigorosa, diria ou faria com ela. José, seu noivo, um homem justo e bom, descobre que sua amada noiva está grávida e sabe que o filho não é dele. Que punhalada no coração! Que noite escura da alma ele deve ter passado pensando em como agir, querendo proteger Maria da lei que a condenaria à morte, mas sem entender o mistério divino. Pensa em abandoná-la em segredo, num ato de misericórdia silenciosa, até que um anjo, em sonho,
lhe revela a verdade e o convida a assumir aquela missão extraordinária. Que prova de fé, de obediência e de confiança em Deus ele teve que ter depois, vem a viagem longa e cansativa de Nazaré até Belém, por ordem do imperador romano, para o recenseamento. Maria, já nos últimos dias da gravidez, montada num jumentinho simples, enfrentando o frio e o desconforto da estrada. Chegam em Belém, a cidade de Davi, e não encontram lugar na hospedaria. Todas as portas se fecham para o Rei do Universo, que está para nascer. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, nasce na pobreza extrema de uma gruta, de uma estrebaria, aquecido pelo bafo dos animais, tendo como berço uma manjedoura, um coxo onde os animais comiam. Que lição de humildade, de desapego, de simplicidade desde o primeiro momento. Mal o menino nasce e já vem a ameaça de morte. O rei Herodes, um tirano cruel e invejoso, sabendo do nascimento do rei dos judeus, manda matar todos os meninos de Belém com menos de 2 anos. Que horror! Que massacre! José é avisado novamente em sonho pelo anjo. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Imaginem o pânico. Acordar no meio da noite, arrumar às pressas o pouco que tinham, pegar o bebê recém-nascido e fugir. Fugir para uma terra estranha, pagã, sem conhecer ninguém, sem saber a língua, sem ter onde morar, sem saber como iam sobreviver. Foram imigrantes ilegais, refugiados políticos, por amor a Jesus e por obediência a Deus. Quantas famílias hoje vivem esse mesmo drama da fuga, da perseguição, do exílio? Depois de alguns anos no Egito, com a morte de Herodes, eles puderam voltar. Mas não para Belém, pois o filho de Herodes reinava na Judéia. Foram para a pequena e desprezada aldeia de Nazaré, na Galiléia. E ali viveram por quase 30 anos uma vida simples, oculta, laboriosa. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, como diz o Evangelho. Aprendia com São José o ofício de carpinteiro, um trabalho manual, pesado, honesto. Maria, a mãe de Deus, cuidava da casa simples, preparava a comida, lavava as roupas, rezava em silêncio, meditava e guardava todas aquelas coisas extraordinárias em seu coração imaculado. Uma vida aparentemente comum, sem grandes acontecimentos externos, feita de trabalho, oração, convivência familiar, relações com os vizinhos, mas vivida de um jeito totalmente extraordinário, porque ali, naquela casinha humilde, morava o próprio Deus feito homem. Então, meus netinhos, qual era o segredo dessa família? O que fazia aquela família tão especial, tão unida, tão santa? Mesmo passando por tantas provações, por tantas dificuldades que fariam qualquer um de nós desanimar, eu vejo, meus netinhos, pelo menos 4 segredos, 4 pilares que sustentavam a casa e os corações da Sagrada Família e que podem e devem sustentar as nossas famílias também. Primeiro segredo: Deus estava no centro de tudo. A fé não era um acessório, uma tradição, um costume social. Era o ar que eles respiravam, a luz que guiava seus passos, a rocha firme sobre a qual construíram sua vida. A oração não era só um momento formal do dia, era um diálogo constante com o Pai do céu. Eles buscavam entender e fazer a vontade de Deus acima de qualquer coisa, mesmo quando essa vontade parecia difícil, incompreensível ou dolorosa. Eles confiavam totalmente na providência divina, sabiam que Deus cuidava deles em cada detalhe. José ouvia a voz do anjo em sonho e obedecia, prontamente, sem questionar. Maria, diante do anúncio mais desconcertante da história, respondeu com entrega total: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Jesus, desde menino, mostrava que sua prioridade era cuidar das coisas do Pai. E mais, tarde diria: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E na nossa família, meus netinhos, Deus ocupa o centro? Ou ele é apenas um convidado ocasional, lembrado só na hora do aperto?
A gente reza junto? Lê a palavra de Deus. Em casa? Procura discernir qual é a vontade de Deus para as nossas decisões importantes. Ensinamos nossos filhos a amar a Deus acima de tudo? Segundo segredo: o amor, o respeito e o serviço mútuo. Imaginem a atmosfera de carinho, de ternura, de respeito profundo que devia existir naquela casa de Nazaré. O respeito imenso de Jesus por seus pais. A Bíblia faz questão de dizer que, mesmo sendo Deus, ele lhes era submisso, ou seja, obedecia com amor. A ternura infinita de Maria cuidando de Jesus, ensinando-o, consolando-o e também cuidando de seu esposo José com dedicação. A fortaleza silenciosa e protetora de São José, trabalhando duro na carpintaria para sustentar sua família, ensinando o ofício a Jesus, protegendo Maria e o menino com sua própria vida, sendo o guardião fiel dos tesouros mais preciosos de Deus. Com certeza havia diálogo naquela casa, mesmo que muitas vezes silencioso, feito de olhares, de gestos de carinho. Com certeza havia perdão para as pequenas falhas do dia a dia. Com certeza havia serviço mútuo, cada um ajudando o outro nas suas necessidades, colocando as necessidades do outro antes das suas próprias. Como anda o amor e o respeito dentro da nossa casa, meus netinhos? A gente se elogia mais ou se critica, mais. A gente se apoia nos momentos difíceis ou se acusa? A gente se serve com alegria ou vivemos reclamando do que o outro não faz? A gente se perdoa de verdade ou guarda mágoas no coração? A gente expressa nosso amor com palavras e gestos ou deixa que a rotina esfrie a ternura? Terceiro segredo: a simplicidade de vida e o valor santificador do trabalho. Eles não eram ricos, nem faziam questão de ser. Viviam do trabalho honesto e simples de José, o carpinteiro. Jesus, o Filho de Deus, aprendeu desde cedo o valor de ganhar o pão com o suor do rosto, de trabalhar com as próprias mãos. Eles não buscavam luxo, nem status social, nem as vaidades do mundo. Encontravam alegria nas coisas simples da vida, na refeição partilhada, na oração em família, na convivência com os vizinhos, na beleza da natureza criada por Deus. A casa deles era pobre, mas rica de amor, de paz, de fé. E nós, meus netinhos, como vivemos? Será que não estamos correndo demais atrás de coisas materiais, de ter sempre mais, de ostentar o que não precisamos e esquecendo do essencial? Valorizamos o trabalho honesto, seja ele qual for? Ensinamos nossos filhos a serem trabalhadores, responsáveis, a valorizar o esforço? Ou estamos criando filhos consumistas que acham que tudo cai do céu? Será que não estamos trocando a riqueza do amor, da união, da paz interior, pela pobreza de uma vida cheia de coisas, mas vazia de sentido? Quarto segredo: a capacidade de enfrentar as dificuldades juntos, unidos na fé. Como vimos, a vida da Sagrada Família não foi um mar de rosas. A fuga para o Egito, a pobreza, a incerteza, a perda de Jesus no templo aos 12 anos. Imaginem a aflição daqueles pais procurando o filho adolescente por 3 dias em Jerusalém. As dificuldades do dia a dia em Nazaré e, mais tarde, a dor imensa de Maria ao ver seu filho ser perseguido, incompreendido, traído, condenado e morto na cruz. Eles passaram por tudo isso, mas eles não se desesperaram, eles não se acusaram mutuamente. Eles não abandonaram a fé. Pelo contrário, nas dificuldades, eles se uniram ainda mais, rezaram juntos com mais fervor, buscaram força um no outro e, principalmente, confiaram na presença e na ajuda de Deus. Eles sabiam que não estavam sozinhos. E na nossa família, meus netinhos? Quando chega a doença, o desemprego, a crise no casamento, a perda de alguém querido, a decepção com um filho, como a gente reage? A gente se une para enfrentar a tempestade juntos, como uma equipe, ou cada um vai para o seu canto reclamar da vida, culpar o outro, se afundar na tristeza?
A gente busca força na oração, nos sacramentos, na comunidade de fé, ou se entrega ao desespero, à revolta, ao vício? Meus netinhos, a Sagrada Família não é um modelo distante, inatingível, só para a gente admirar de longe. É um convite urgente, um convite para a gente olhar com sinceridade para nossa própria família, com todas as suas luzes e sombras, com todas as suas alegrias e dores, com todos os seus desafios e imperfeições, e tentar viver um pouquinho daquele amor radical, daquela fé profunda, daquela união inquebrantável, daquela simplicidade libertadora que eles viveram em Nazaré. Não existe família perfeita, meus netinhos. Repito isso porque é muito importante. Toda família tem suas lutas, seus arranhões, suas feridas. Toda família é feita de pecadores que precisam da misericórdia de Deus e do perdão uns dos outros. Mas, atenção! Toda família pode ser santa. Santa não quer dizer sem problemas, sem defeitos, sem brigas. Santa quer dizer uma família que, apesar de tudo, busca viver na presença de Deus, que se esforça todos os dias para amar como Jesus. Amou para perdoar como Jesus perdoou, para servir como Jesus serviu, para rezar junto, para colocar Deus no centro de suas vidas e de suas decisões. Meus filhinhos queridos, talvez hoje, enquanto você me escuta, a sua família esteja passando por uma noite escura, por uma tempestade forte. Talvez falte dinheiro para o básico. Talvez a doença tenha chegado sem avisar. Talvez a paciência tenha se esgotado. Talvez o diálogo tenha sumido e dado lugar aos gritos ou ao silêncio frio. Talvez a fé pareça pequena demais diante do tamanho dos problemas. Não desanimem, por favor. Não entreguem os pontos. Olhem com esperança para a Sagrada Família de Nazaré. Eles são a prova viva de que é possível atravessar as maiores dificuldades sem perder a fé, sem perder o amor, sem perder a dignidade. Eles são a prova de que Deus não abandona aqueles que confiam nele. Eles são a prova de que o amor verdadeiro, vivido no dia a dia, no serviço, no perdão, na oração, é mais forte do que qualquer crise. O que fazer então, vó Terezinha? Na prática, primeiro, rezem. Rezem muito pela sua família. Peçam a intercessão poderosa de Jesus, Maria e José. Consagrem sua família a eles. Renovem essa consagração todos os dias. Coloquem um quadro bonito da Sagrada Família num lugar de destaque na sua casa, não como enfeite, mas como um lembrete constante do modelo que vocês querem seguir e da proteção que vocês podem invocar. Segundo, rezem juntos. Mesmo que seja difícil no começo, mesmo que os filhos reclamem, insistam com amor. Comecem com um Pai Nosso e uma Ave Maria antes de dormir, ou antes das refeições. Leiam um trechinho do Evangelho juntos uma vez por semana. A oração em família é um escudo poderoso contra as ciladas do inimigo e uma fonte de graças imensa. Terceiro, pratiquem as virtudes de Nazaré. Esforcem-se para colocar Deus no centro das decisões. Conversem mais, com calma, com respeito. Aprendam a ouvir de verdade o outro. Elogiem mais, agradeçam mais, peçam perdão com humildade e perdoem de coração. Sirvam uns aos outros nas pequenas coisas do dia a dia, sem esperar nada em troca. Valorizem o trabalho honesto e ensinem isso aos filhos. Vivam com mais simplicidade, desapegados das coisas materiais que passam. Sejam unidos nas alegrias e, principalmente, nas tristezas. Quarto, não se isolem. Busquem apoio na comunidade de fé, na paróquia, num grupo de casais, numa pastoral familiar. Partilhem suas lutas com pessoas de confiança que possam rezar por vocês e com vocês. E também estejam atentos às necessidades das outras famílias ao seu redor. A caridade começa em casa, mas não pode terminar aí. Meus netinhos, transformem a casa de vocês numa pequena Nazaré, um lugar onde, apesar dos problemas e das imperfeições, Deus habita. Onde o amor é a lei maior que rege as relações. Onde a fé ilumina as decisões e as dificuldades. Onde o perdão cura as feridas. Onde o trabalho é santificado.
onde a esperança nunca se apaga, porque se sabe que, com Jesus, Maria e José ao nosso lado, nenhuma tempestade é capaz de destruir o nosso lar. A Sagrada Família passou por tudo o que a gente passa, e muito mais, e venceu pela fé e pelo amor. Eles são a prova concreta, histórica, de que é possível sim construir uma família feliz, unida e abençoada por Deus, mesmo no meio das tribulações deste mundo. Basta a gente querer, se esforçar com a graça de Deus e, acima de tudo, confiar na intercessão poderosa de Jesus, Maria e José, nossos protetores e modelos. Que a Sagrada Família de Nazaré seja a inspiração constante, o modelo seguro e a protetora fiel de cada lar, de cada família que me ouve agora. E vocês, meus netinhos amados, como a história e o exemplo da Sagrada Família tocaram o seu coração hoje? Qual virtude deles você sentiu que mais precisa cultivar na sua casa? Qual passo concreto você pode dar a partir de hoje para tornar sua família um pouquinho mais parecida com a de Nazaré? Contem para a vó Terezinha aqui nos comentários. Vamos partilhar nossas lutas, nossas esperanças e nossos pequenos esforços familiares para nos animarmos uns aos outros. Se essa nossa prosa sobre a família de Nazaré te trouxe consolo, esperança e inspiração para lutar pela sua família, então deixe o seu joinha bem cheio de amor familiar para mim. Se ainda não está inscrito no nosso canal, Sabedoria que Cura, se inscreva agora mesmo para continuarmos aprendendo juntos a construir lares mais santos e felizes. E por favor, compartilhe esse vídeo. Mande para sua família, para os seus amigos, para os casais em crise, para os jovens que sonham em formar uma família, para todos que precisam dessa luz e desse modelo. Que Jesus, Maria e José abençoem, protejam, curem e santifiquem todas as famílias do mundo inteiro. Fiquem com a paz de Jesus e o amor infinito da Sagrada Família. Um beijo muito, muito carinhoso da vó Terezinha. Música suave, terna e cheia de esperança sobe e encerra.